Bom, vamos lá, verso 24. Mas se todos profetizarem, e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração se tornam manifestos. E assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ou seja, tem que falar em coisas que as pessoas vão entender. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e cada um por sua vez. E haja um que interprete. Porque, pessoal, o pessoal de Corinto era uma cidade assim, portuária. Tinha pessoas de várias nacionalidades. Então seria bacana o quê? Uma pessoa que tem ali, está falando uma língua, um de cada vez falasse, mas tinha que ter um intérprete para todo mundo entender. Todo mundo tinha que entender que a pessoa estava falando. Aí ele diz, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, aí seja sincero comigo. Vocês já foram em algumas reuniões por aí. O que você vê? Pessoas falando estaticamente, de forma desordenada, outras dando glória sem entender nada, e vira uma bagunça. Entendeu? É por isso que as pessoas zombam. Aí chega uma pessoa incrédula que não está nem aí para nada, vai e dá risada, zomba, faz vídeo no YouTube, zoando. Mas a culpa é de quem? Porque a Bíblia está falando aqui, ó, que é idioma, e também está falando que tem que ter ordem. Por quê? E é um de cada vez, para que a igreja fosse edificada. Vamos ver o comentário aqui do João Crisóstomo. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Que dizes? Depois de teres dito tanto sobre as línguas, que o dom é algo sem proveito e supérfluo, se não houver intérprete, ordenas novamente falar em línguas? Eu não ordeno, diz ele, nem proíbo. E fale consigo mesmo e com Deus, se ele não suportar ficar calado. Mas, for tão ambicioso e vaidoso, fale sozinho. Teodoreto de Ciro. Se não houver quem interprete, ordena que permaneça em silêncio na igreja, pois somente Deus conhece o que é dito. Ambrosiaster. Fale consigo mesmo e com Deus, porque Deus ouve todas as coisas, mesmo que os homens não ouçam. O que parece nesses comentários antigos é que eles tratam as línguas como fala real. Sem interpretação, ela não deveria ser usada publicamente. Falar consigo mesmo e com Deus era entendido como algo privado. Deus entende a fala mesmo quando os ouvintes não entendem. E especificamente em Crisóstomo, o texto mostra que ele não entendia isso como um mandamento para todos falarem em línguas na igreja, sem interpretação. Pelo contrário, ele vê Paulo restringindo o uso público. Continuando aqui, ó. Verso 29. E falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Olha a diferença das reuniões antigamente. Não era um monólogo que nós temos hoje. As pessoas podiam falar, ensinar. Pois os espíritos dos profetas... isso aqui é importante, pessoal, que muita gente fala, não, mas eu sou tomado por Deus e eu saio do controle. Quando Deus toma, não tem como você se segurar. Isso não é verdade. Olha o que Paulo está dizendo. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, sim, as inspirações aqui, a palavra espírito combina mais com inspiração. As inspirações dos profetas estão sujeitas aos profetas. Você não fica fora de controle, não tem essa. Agora o verso 34, que muita gente, né? Se eu quiser isolar e fazer uma doutrina, eu faço também, ó. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas como também ordena a lei.
E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Porventura foi de vós que partiu a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Por que ele está falando assim, pessoal? Porque provavelmente, é isso que eu falo, vocês têm que aprender a ler a Bíblia. Isso aqui ele não está colocando como doutrina. Porque isso estava acontecendo lá. Provavelmente essas mulheres estavam interrompendo a reunião. Assim como o pessoal está falando desordenadamente, essas mulheres provavelmente estavam atrapalhando. Porque ele diz isso aqui, porventura foi de vós que partiu a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Por que ele ia falar isso? Porque elas estavam querendo se sobressair e falar pelos cotovelos. Elas estavam falando, não estavam querendo deixar ninguém falar. Lembre, pessoal, que essa carta é direcionada aos coríntios, está se direcionando para coisas que estavam acontecendo lá. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Atos dos Apóstolos. Para você ver que não tem nada a ver como doutrina. Atos dos Apóstolos 21, 8 ao 9 diz assim: No dia seguinte, partindo dali, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Ou seja, elas profetizavam, as filhas do Filipe. 1 Coríntios 11, 5. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Ou seja, está falando de mulheres que oram e profetizam. Atos dos Apóstolos, aqui, que fala, nos últimos dias acontecerão, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Todo mundo pode profetizar. Só que de forma ordenada. E aqui, provavelmente, essas mulheres que Paulo está se dirigindo, elas estavam falando, querendo se sobressair. Por isso que ele fala aqui, ou veio a palavra somente para vós. Não é uma doutrina, que muita gente inclusive faz isso de doutrina, A mulher não pode falar. Lucas também, Havia também ali uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, e já era avançada em idade. E tinha vivido com o marido 7 anos, e era viúva. E ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Essa mulher não só profetizava, mas falava das graças de Deus a todos. Ou seja, esse texto de Lucas aqui é crucial. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Aqui não está falando que ela falava só com mulheres, falava com todos. Então não é uma doutrina que Paulo está pregando. A mulher não pode falar quando tiver a igreja se reunida. Não. Ele estava falando com mulheres que provavelmente elas estavam extrapolando ali. Porque se fosse assim, essa mulher seria proibida de falar aqui também. É uma mulher que falava de Deus para todos, que esperavam a redenção em Jerusalém. Tinha também profetisas, mulheres no Antigo Testamento. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Tinha a Débora era profetisa, mulher de Lapidote, e julgava a Israel naquele tempo. Ela não só profetizava, como era juíza de Israel. Tem a Ruda também. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram ter com a profetisa Ruda, mulher de Salum. Uma mulher falando com os homens, e ela é uma profetisa. Eles foram ter com ela, ou seja, foram falar com ela. Neemias 6,14. Lembra-te, Deus meu, de Tobias, de Sambalate, conforme essas tuas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Isaías 8,3. E eu me cheguei a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho, que é ali os filhos de Isaías. Então não é uma doutrina que Paulo está falando, a mulher fique calada na igreja, porque não pode, não tem nada a ver. E a mulher aqui, a Ana, filha de Fanuel, que ela falava ainda para um monte de gente. Vocês viram que é tudo uma questão de contexto? Vocês viram o perigo de isolar versículo?